hidroclorotiazida. Esse é o nome de um medicamento usado para pressão alta por muitos pacientes. Mas você sabe o que ele faz no corpo? Para que ele serve? Será que é só para pressão alta mesmo? Quais são seus efeitos colaterais? Quais pacientes têm indicação para tomar hidroclorotiazida? Qual é a dosagem? E quais são as contraindicações desse medicamento? Se você não sabe, fica até o final do vídeo que eu vou ensinar. Muito prazer, meu nome é Cristian Morato, eu sou médico e você está assistindo mais um vídeo sobre saúde aqui no meu canal. Antes da gente continuar, eu te convido, muito fácil. Se você não quiser perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, dessa forma o YouTube vai avisar você sempre que sair vídeo novo aqui no canal. Deixa o seu curtir ali embaixo que é muito importante e se você quiser saber sobre outro medicamento, não esquece de deixar ali no campo de comentários. Lembrando que aqui já saiu vários vídeos falando sobre um monte de medicamento. Se você quiser ver esses vídeos, confere a playlist que vai estar ali na descrição para vocês. O que a hidroclorotiazida faz no corpo? Esse medicamento ele é da classe dos diuréticos tiazídicos. Isso significa que ele vai conseguir atuar sobre o nosso rim para poder fazer a gente urinar mais. Só que o mecanismo de ação dele lá no rim é que ele vai bloquear uma proteína que naturalmente tem a função de puxar sódio e puxar cloreto da urina em direção ao nosso sangue. Se essa proteína está bloqueada, significa que a gente não vai mais puxar sódio e cloreto, eles vão permanecer dentro da urina e dessa forma a urina vai ficar concentrada com bastante sódio, com bastante cloreto, e isso vai puxar água do nosso corpo em direção à urina e a gente vai urinar mais. Quando a gente urina mais, isso também significa que a gente vai perder volume sanguíneo, o que a gente chama de volemia na medicina. E ao perder volemia, a gente diminui a pressão arterial. Muito importante você entender, ó, a gente não está perdendo sangue, tá bom? A gente está perdendo apenas o líquido que está presente dentro do sangue, o volume, que depois a gente repõe bebendo água, se alimentando. Então não precisa se preocupar, a gente não está perdendo sangue. As hemácias, que são os glóbulos vermelhos que estão dentro do nosso sangue, continuam lá e não são afetadas por esse medicamento. Um dos efeitos desse medicamento é a ação vasodilatadora. Isso significa que ele consegue dilatar o calibre do vaso para facilitar o fluxo sanguíneo para essa região. Mais um mecanismo que consegue reduzir a pressão do paciente. Além disso, esse medicamento consegue diminuir a excreção de cálcio na urina. Ele também consegue reter cálcio no sangue. A gente vai ver mais para frente que isso vai ser útil em alguns tipos de tratamentos. E alguns estudos já comprovaram que usar hidroclorotiazida em paciente que tem doença cardiovascular e também tem pressão alta, isso reduz bastante a mortalidade cardiovascular. Ou seja, reduziu a chance de morte naqueles pacientes por infarto, por exemplo, ou pacientes por tromboembolismo, por exemplo, que é um tipo de doença cardiovascular, ou então também pode reduzir o risco de AVC. Então, utilizar a hidroclorotiazida teve uma boa melhora em vários tipos de pacientes. Para que esse medicamento serve? Como vocês viram até aqui, eu comentei bastante do uso desse medicamento em pacientes hipertensos. Mas lembra que a gente falou que ele reduz a eliminação de cálcio na urina? Pois é, graças a essa ação foi visto que em alguns pacientes que estão sofrendo de osteoporose e também de calciúria, que é a eliminação de muito cálcio pela urina, dá para usar a hidroclorotiazida, porque a hidroclorotiazida vai lá no rim, dessa forma a gente não vai perder mais o cálcio que está saindo do sangue e indo para a urina, ele vai permanecer no sangue e ao mesmo tempo o paciente com osteoporose não vai mais perder aquele cálcio que está no osso. Só para explicar rápido e você não ficar confuso, todas as vezes que a gente perde cálcio do nosso sangue, o nosso corpo ele tenta devolver cálcio para o sangue de alguma forma. Se não for pela alimentação, ele vai tirar do osso e mandar para o sangue. O que você acha que cronicamente vai acontecer se a gente ficar tirando cálcio do osso toda hora? Se você respondeu osteoporose, você está certo. Então, a hidroclorotiazida vai ter uma ação importante nesse tipo de paciente. E quais são as dosagens da hidroclorotiazida? Normalmente, a gente indica para os pacientes a hidroclorotiazida em dosagem de 25 a 50 mg por dia. Alguns estudos comprovam que se eu usar 25 mg de hidroclorotiazida em monoterapia, ou seja, utilizando só esse remédio para o paciente hipertenso, sem combinar nenhum outro medicamento com ele, é suficiente e eu não preciso aumentar a dose. Aliás, eu não devo dar uma dose maior que 25 mg para o paciente que está usando
só um remédio. Já se o paciente está em outros tipos de terapia, né, terapia combinada, então são 2 remédios, 3 medicamentos tentando controlar a pressão arterial desse paciente, aí sim eu posso dar dosagens um pouco mais altas de hidroclorotiazida, como a dosagem de 50 mg. Lembrando, pessoal, eu nunca faço esses vídeos aqui indicando a automedicação. Eu não indico a automedicação. Você percebeu, né? Em cada vídeo que eu faço, tem uma coisa ou outra ali que fala, a dosagem desse jeito é preocupante, então tem que usar nessa dosagem diferente, porque cada caso é um caso. Se você conhece alguém que usa hidroclorotiazida de 25, não significa que ela vai servir para você. Talvez para você ela não sirva desse jeito, você tem que usar algum outro tipo de medicamento passado pelo médico. Então as prescrições, nunca se esqueçam, precisam passar pelo médico antes. Não se esqueçam desse detalhe, é muito importante. Como eu comentei em algum outro vídeo aqui do canal, eu fico muito feliz quando alguém comenta: eu tava com medo de tomar esse remédio porque o médico me passou e ele não explicou direito, mas depois de ver esse vídeo eu vou começar a tomar. Isso realmente me deixa muito feliz, porque tô ajudando as pessoas a terem a coragem de tomar o remédio que por falta de informação só elas não estavam tomando. Mas eu não quero que vocês tomem medicação por conta. Isso traz riscos para a saúde. Diferente de uns malucos que aparecem nos comentários às vezes, eu não acho que o medicamento é uma maravilha e que ele não traz malefícios, até porque eu sempre falo de efeitos colaterais aqui para vocês. Os medicamentos têm efeitos colaterais, por isso vocês não devem se automedicar. Sempre procurar um médico primeiro. E quais são os efeitos adversos da hidroclorotiazida? Pessoal, a hidroclorotiazida ela tem alguns efeitos adversos como náusea, que aliás qualquer medicamento pode provocar esse efeito colateral. Perda de apetite também está no meio, e alguns pacientes sofrem de hipotensão postural, que é aquela pressão que cai quando a pessoa levanta. Ela estava sentada ou deitada e ela levantou de uma vez e a pressão dela caiu, ela sentiu, né, uma tontura ali, teve que sentar rápido, ou a visão ficou escura, justamente porque a pressão caiu muito rápido. Esse efeito acontece por causa daquela vasodilatação que a gente falou. Como as nossas veias estão dilatadas, na hora que a gente levanta, o sangue, pela gravidade, vai lá para baixo. Ele não tem tempo de chegar bem ao nosso cérebro, então a gente fica um pouquinho tonto. Outro efeito colateral que pode acontecer é a redução de sódio, de magnésio e de potássio no sangue. Bom, se esse medicamento faz a gente urinar sódio, logo a gente vai ter uma diminuição de sódio no sangue. O magnésio é um efeito ali dentro do rim que acontece, que acaba fazendo a gente perder um pouquinho mais de magnésio pela urina também. Então, né? É bom ali você fazer uns exames para controlar como está o seu magnésio. Inclusive, o magnésio tem vários efeitos importantes, inclusive para a pressão alta. Então, eu sempre falo que suplementar magnésio é muito importante. E o potássio, pessoal, quando a gente usa hidroclorotiazida, né, vai ter um hormônio que vai ser produzido no nosso corpo como um mecanismo compensatório. Ele fala, opa, tem um remédio ali que está tirando volume de sangue. Eu vou produzir um hormônio para devolver volume de sangue, que é a aldosterona. E aí a aldosterona ela faz o quê? Além de devolver o volume de sangue, a aldosterona joga potássio para dentro do nosso rim e do rim acaba indo para a urina. Por causa disso, a gente acaba tendo perda de potássio no sangue. Outro dado importante da hidroclorotiazida é o aumento da glicemia leve que pode acontecer. Isso significa que esse medicamento é proibido para paciente diabético? A resposta é não. Quando a gente vai tratar um paciente diabético e a gente precisa usar algum tipo de antihipertensivo porque ele também desenvolveu pressão alta, a gente deixa a hidroclorotiazida meio que de lado. A gente usa alguns outros medicamentos. Mas quando a pressão dele não está sendo bem controlada por 1 ou 2 medicamentos e a gente precisa adicionar um outro, a gente coloca a hidroclorotiazida sem problema nenhum, porque apesar dela aumentar ali uns 5, 10 miligramas por decilitro da glicemia dele, que é o açúcar no sangue, ele vai reduzir a chance de morrer por infarto, por exemplo. Então, é muito mais poderoso o benefício de redução de risco cardiovascular do que o malefício, que é o aumento leve da glicemia. E aí tem 3 efeitos colaterais que pode aparecer em alguns pacientes. Repito, em alguns pacientes, não são em todos, tá? Um dos efeitos é a gota, que pode aparecer pelo aumento de ácido úrico no sangue. Outro efeito que pode aparecer, pessoal, e isso é nos homens, é a disfunção erétil. Esse medicamento ele foi visto que ele pode, em alguns casos, causar disfunção erétil. Só que você tem que entender que ele não vai causar uma disfunção erétil permanente. Não é que eu tomei um remédio e nunca mais vou poder namorar minha esposa. Não é assim que funciona. Então, ele pode causar efeitos colaterais em alguns homens. Nesse caso, se você está tomando esse medicamento e está percebendo esse efeito, vai para o médico para ele poder trocar o seu medicamento por algum outro medicamento sem esse efeito colateral. Esses dias atrás a gente comentou aqui no canal sobre um medicamento que não tem esse efeito sobre a função erétil do homem. Então,
existem medicamentos que podem causar e outros que não. E outra coisa, já comentei também aqui no canal, que se você deixar do nada a sua medicação, isso também pode afetar a sua função erétil. Pressão alta, diabetes descontrolada, colesterol elevado e muito mesmo, uma vida totalmente errada, sem praticar exercício físico e se alimentando tudo errado, também pode causar disfunção erétil. Então, colocar na balança, né? Ou você vai atrás do seu médico para poder trocar o medicamento, né? E tá tudo bem no seu corpo, ou você larga e tem vários malefícios para o seu corpo, o que eu não recomendo. Outro efeito colateral que pode aparecer é a hipercalcemia. Vocês lembram que nós comentamos assim que um dos efeitos da hidroclorotiazida é de não eliminar cálcio na urina, ou seja, de reter ele no sangue? Pois bem, um efeito colateral é a hipercalcemia leve. Mas, detalhe, isso só vai acontecer naqueles pacientes que estão tomando hidroclorotiazida e que também têm uma doença de base, conhecida como hiperparatireoidismo. Aqui na nossa garganta nós temos uma glândula chamada tireoide. E do lado dela, na verdade bem coladinho atrás dela, para ser bem sincero com vocês, ficam 4 glândulas. Essas 4 glândulas bem pequenininhas, parecendo feijãozinho, são chamadas de paratireoide. Às vezes elas ficam funcionando demais. E aí, isso causa aumento do cálcio no sangue. Então, quando comba um medicamento que aumenta o cálcio, mais uma doença que aumenta o cálcio, começa a ter um aumento ainda mais evidente de cálcio no sangue, que é essa hipercalcemia leve que eu falei para vocês. Aqui no canal eu já fiz vídeo sobre o hiperparatireoidismo. É um vídeo um pouquinho mais detalhado, porque eu fiz focado para os estudantes de medicina, para eles aprenderem sobre hiperparatireoidismo. Mas, se você quiser aprender sobre essa doença, é só conferir um card que eu vou deixar aqui em cima, você pode acessar esse vídeo lá. E as interações medicamentosas, quais são? Pessoal, interação medicamentosa, eu já falei aqui no canal uma vez, é quando a gente toma 2 medicamentos ao mesmo tempo e eles acabam tendo um efeito diferente. Quando você consome a hidroclorotiazida com algum tipo de beta-bloqueador, como o atenolol, que eu já falei aqui no canal, com algum IECA, como por exemplo o enalapril, que eu também já falei aqui no canal, ou então com um BRA, como a losartana, que também já tem vídeo aqui no canal, esses medicamentos eles acabam também reduzindo o nível de potássio no nosso sangue. Então isso potencializa a hipopotassemia. É por isso que é importante, quando um paciente está tomando medicações, dele lembrar o que ele toma na hora da consulta médica. Às vezes o médico fala para o paciente que remédio você está tomando, e tem paciente que fala aquele da caixinha azul, que tem um comprimido branco. Isso acaba não ajudando muito, porque são tantos remédios de tantas indústrias diferentes que a gente não sabe o formato, a caixa dos remédios. Então é importante você saber que remédio você está tomando para a gente, na hora de te examinar, encontrar alguma alteração. E as contraindicações, quais são? Pessoal, basicamente quem não pode tomar esse remédio são as mulheres. A mulher que está grávida não pode tomar, porque a hidroclorotiazida, como nós comentamos ali, ela atua sobre a circulação e ela pode reduzir a perfusão de sangue pelo útero, né? Que depois do útero passa para dentro da placenta. Então a gente não quer diminuir o fluxo placentário, a gente quer que o bebê esteja ali saudável, recebendo bastante sangue. Então não pode tomar hidroclorotiazida. E se você é uma paciente hipertensa que toma hidroclorotiazida e agora ficou grávida, também não pode tomar esse medicamento. Ele vai passar pelo leite para o seu bebê. Então, se é o caso, vai para o médico para ele poder trocar a sua medicação e você parar de tomar hidroclorotiazida para isso não chegar ao seu bebê. Lembra que ele não tem pressão alta e se ele começar a tomar esse leite com hidroclorotiazida, a pressão dele pode cair. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir e comentar esse vídeo para eu saber o que vocês estão achando desse quadro de medicamentos aqui no canal. Antes de ir embora, eu vou deixar recomendado para vocês 2 vídeos. Um vídeo onde eu comentei sobre a losartana, um medicamento muito bom ali para nossa pressão. E outro vídeo onde eu comentei sobre a metformina ou glifage, um medicamento super útil para tratar diabetes. Eu vou ficando por aqui, não se esqueçam que conhecimento é poder e deixe o seu curtir ali embaixo.